Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E uma empresa dos Estados Unidos, chamada Colossal Biosciences, divulgou essa semana que conseguiu ressuscitar uma espécie de lobos que é extinta há mais de 10 mil anos. Essa espécie é chamada de lobos terríveis, eles habitavam ali a América do Norte. E segundo a empresa, os animais foram gerados agora por meio da edição genética de lobos cinzentos modernos. Gente, vamos entender exatamente quais teriam sido os procedimentos adotados por essa Colossal Biosciences, né? O que eles dizem que foram os procedimentos adotados. E aí a gente entra em uma série de questionamentos importantíssimos a respeito dessa notícia, tá? Olha, segundo a empresa, o primeiro passo para você, teoricamente, ressuscitar esses lobos terríveis foi você coletar amostras de DNA deles. Eles extraíram material genético de duas fontes diferentes. De um dente de mais de 3 mil anos que foi encontrado lá em Ohio, nos Estados Unidos, e de um pedaço de crânio de 72 mil anos que foi escavado em Idaho, também nos Estados Unidos. Em seguida a essa coleta, eles fizeram ali o sequenciamento genético, mapearam, né, tudo que foi coletado, analisaram as informações e buscaram qual espécie que é viva hoje em dia que tem mais semelhanças, que tem o maior grau de parentesco com esses lobos terríveis. E eles chegaram então no lobo cinzento, né, que vive em grande parte do hemisfério norte até hoje, em especial nas regiões mais frias como o Canadá e a Rússia. Eles chegaram na espécie e aí começaram a mapear quais genes eram iguais ou diferentes entre as duas espécies. E quais desses trechos do DNA que eram diferentes tinham a ver com cada característica específica. Então, nesse trecho aqui, você tem a questão do tamanho, do peso, da cor, da pelagem, formato das orelhas. E aí eles coletaram células progenitoras endoteliais do lobo cinzento, que são células ali da camada que reveste o interior dos vasos sanguíneos. E aí, com essas células eles fizeram 20 edições em 14 genes para que eles ficassem iguais aos que tinham sido encontrados no DNA do lobo terrível que foi coletado. Então a ideia basicamente seria ali você pega o DNA do antigo, pega o DNA do novo, e aí você tenta alterar no DNA do novo para que a coisa fique igual à do antigo em alguns genes específicos. Tá legal? Com a edição desses genes finalizados, os especialistas teriam transferido o núcleo dessas células, onde fica guardado todo o DNA, para um óvulo. Esse óvulo, por sua vez, foi cultivado para se tornar um embrião, que foi implantado no útero de uma cachorra doméstica. A cachorra teve uma gestação normal e no final do período nasceram os 3 filhotes que eles dizem ser do lobo terrível, uma espécie extinta, como eu falei no começo, há 10 mil anos. Gente, os 2 primeiros filhotes vieram ao mundo no dia 1º de outubro de 2024 e a terceira filhote nasceu em janeiro deste ano. Eles só divulgaram isso agora. Você pode ver que você tem aí o tamanho, os ombros, a cabeça, os dentes, as mandíbulas maiores, as pernas, que são mais musculosas, iguais ao do lobo, né, mais semelhantes pelo menos ao do lobo terrível de verdade. E até mesmo a vocalização é bem característica, as uivadas são mais semelhantes com o que você tinha dos lobos terríveis. Eles estão vivendo agora em um terreno de 8 quilômetros quadrados, em um local que não foi revelado, e é cercado ali por uma cerca de 3 metros de altura fica no entorno. São monitorados por seguranças, drones e câmeras ao vivo. Essa empresa, pessoal, a Colossal Biosciences, ela gosta de sair na imprensa, tá? Ela é bem chamativa, ela foi criada em 2021 pelo Ben Len, que é um empreendedor, e pelo George Church, que é um geneticista. E de lá para cá, eles conseguiram arrecadar 435 milhões de dólares. Então a gente está falando de uma cifra de bilhões de reais captadas com investidores. E eles vêm trabalhando, né, divulgam que estão trabalhando já há algum tempo, desde a fundação em 2021, essa era a meta, para ressuscitar o mamute, o dodô e o tigre da Tasmânia. Eles não tinham divulgado antes que estavam fazendo trabalhos com os lobos terríveis, e aí veio aí
essa surpresa. Gente, vamos lá. Se a gente leva a notícia categoricamente pela forma como eles divulgaram, é realmente algo inacreditável. Eles ressuscitaram uma espécie extinta há 10 mil anos. Só que, vamos lá. Primeiro ponto. Gente, isso tá. Eu fui olhando os jornais do exterior, até por causa que eu estava acompanhando o tarifaço do Trump. Tá entre as 5 reportagens mais lidas de todos os jornais do mundo, praticamente. Ganhou, assim, uma notoriedade, essa notícia gigantesca. Os comunicados que eles publicaram agora, tudo que eles comunicaram, divulgaram, não saiu em nenhuma revista científica revisada por pares. Isso não foi conferido adequadamente, né, por outros cientistas, como é esperado na metodologia correta. Então, primeiro ponto, tendo isso em mente, já é para desconfiar de absolutamente tudo e não levar tão a sério assim. É para ter um puta pé atrás, para dizer o mínimo. Segundo, levando em consideração o que eles divulgaram, existem incoerências escancaradas. Eles disseram, ressuscitamos o lobo terrível. Não. Pela descrição deles, não foi isso que eles fizeram. Eles modificaram levemente a genética do lobo cinzento. Mas levemente. E para fazer isso, aí sim, ok, utilizaram material genético recuperado do lobo terrível. Dos cerca de 19 mil genes, a Colossal Bioscience fez 20 mudanças em 14 genes. Então, o que a gente está falando aqui é meramente de um lobo cinzento modificado para ficar parecido com o outro. E são mudanças que ficaram na aparência, aí sim elas se aproximaram. Mas quer dizer que eles priorizaram esses aspectos do que outros. Aspectos genéticos que podem influir, por exemplo, nos hábitos do animal. Então, tudo com cara de que foi moldado para se fazer ali uma coisa midiática perante a isso tudo. E não há nada demais se você comparar com vários outros casos no que eles fizeram nesse sentido. Gente, animais transgênicos que tiveram aí alterações em DNA, eles existem. E existem vários, tá? Existem vários. Isso é uma coisa que vem se popularizando bastante no mundo inteiro. Eu, inclusive, estou para gravar um shorts aqui, daqueles de curiosidades que eu faço, sobre a Viagen Pets, que é uma empresa dos Estados Unidos que ressuscita, né? Que faz clonagem de cachorros. Cobra $50 mil por cachorro, $30 mil para clonar um gato, $85 mil para clonar um cavalo. A pessoa não tem medo que o bicho morra, aí a empresa pega a célula do animal, tem uma taxa de sucesso de 20%, aí eles fazem todo um esquema ali, colocam numa barriga de aluguel, e aí o cachorro nasce muito parecido, né, com a mesma genética. Mas com uma personalidade diferente, porque não teve não cresceu no mesmo contexto que o outro bicho. Tem a questão ambiental que influi além da genética, sem a memória que o cachorro falecido tinha, e às vezes até mancha, né? Tem uma gene ali que faz com que cresçam manchas. A forma como essas manchas vão surgir, a aparência delas não fica igual. Mas de qualquer forma é algo surreal de se fazer. Então já é algo que vem se banalizando em vários sentidos, tá? Existe, sim, estudos sérios e muitos estudos sobre essa coisa de desextinção, inclusive se utilizando da genética, mas é visto como algo, pelo menos para a realidade atual, inviável. Tá? Você tem uma degradação natural do DNA dos fósseis que impossibilita que você reconstrua completamente o genoma de animais que são extintos há milhares de anos. Então, até se coloca, não, a gente pode até desextinguir um animal, ter um animal muito parecido com o do passado, mas vai ter muita coisa diferente, mas muita coisa ainda assim diferente. E aí se entra num debate na comunidade científica, inclusive, sobre quantos genes semelhantes você tem que ter para que você possa considerar que esse animal seria da espécie extinta, certo? É algo muito distante. Eles não conseguiram uma das coisas principais, que é justamente conseguir um material genético preservado de uma espécie que sumiu há milhares de anos. Né? Conseguir o DNA não degradado, ou conseguir saber exatamente como ele era.
Isso é básico para que você desextinga o animal, né? E posteriormente conseguir fazer com que aquilo seja, digamos, procriado. Então, assim, chama atenção uma empresa, né, com essa coisa tão marqueteira, conseguir tantos investimentos. Tá? Pode ser que eles cheguem em coisas através disso que tenham utilidade. Sempre pode ser. Você pode, por exemplo, você tem estudos sobre edição genética para proteger uma espécie de extinção, tornando ela mais resistente a determinados fatores, como falta de água, excesso de calor. Mas aí você foca nisso, você não foca em fingir que está desextinguindo um animal quando você está fazendo ali um animal que realmente lembra, esteticamente lembra. Você tem lá não sei, eu não vi Game of Thrones, gente, desculpa, tá? Mas você tem lá não sei quem inspirado nos Lobos Terríveis em Game of Thrones. Talvez a empresa ela poderia entrar no ramo de figuração em filmes, né? Ela refaz o Lobo Terrível e coloca eles pra atuar lá, porque aí realmente fica parecido com o bicho que é inspirado, né? Não dá pra pensar em muita outra coisa além disso, tá? Mas é impressionante, 450 milhões de dólares em investimentos. Vamos ver. Novidades sobre isso eu trago pra vocês. Eu vou fazer o short sobre a clonagem de cachorros aí, que é um negócio que tá entrando na moda lá fora e daqui a pouco chega aqui com tudo, né? Coisa pra rico. Mas. E, gente, inadequado, né? 20% de acerto, você fica lá engravidando uma cadela toda hora, um monte de cadela pra poder ver se uma hora dá certo. Até mais, gente.